E como eu tenho falado para o Flaviano, que as pessoas que estão indo para o mesmo lugar, uma hora ou outra, elas se encontram. E o nosso destino, com certeza, é o retorno para a nossa casa original. Amém? Hoje tivemos um culto logo pela manhã. Nossa comunidade se reúne aos domingos de manhã. E o Senhor nos deu uma palavra muito pontual para esses dias. E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. E também estou aqui com a minha esposa, Verônica. Tenho 3 filhos com esta linda mulher, Giovana, o João e a Helena. Tenho uma família maravilhosa. E temos desenvolvido o ministério para a honra e a glória do Senhor Jesus. E da forma que compartilhei na parte da manhã com a nossa igreja, que também é a igreja de Cristo, para a glória de Deus, até teve um irmão que depois falou assim: conversar sobre isso é muito sério, muito difícil. E eu comecei a ministração, assim como eu falo aqui com vocês, perguntando sobre a salvação. Qual é a pergunta que muitas vezes nós temos nas nossas orações, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos e naquilo que nós agimos diante de Deus? Se alguém chega assim, instantaneamente e pergunta: você é salvo? Qual é a resposta? A resposta hoje, nos nossos dias, eu até postei isso ontem, então eu recebi algumas respostas. Gostaria muito, gostaria muito de ser salvo. Outro dizendo assim: eu não sei, mas eu quero. Outro dizendo: quem sabe naquele último dia. Por quê? Porque isso é ensinado para que as pessoas se gastem durante a sua vida, se entreguem com a expectativa de que no último dia, sabe lá qual é, para que eles possam receber o sim ou não sobre a sua salvação. Mas quando nós vamos analisar a base da Bíblia Sagrada, e você pergunta: o que é salvação? Salvação, a resposta depende de quem está respondendo. Porque se é um adepto do islamismo, a resposta é uma. Se é adepto do budismo, a resposta é outra. Se é um adepto do paganismo, a resposta é outra. Mas se você é um seguidor de Cristo, a resposta tem a ver com Cristo, assim como a Daniela ministrou aqui há pouco, dizendo que Jesus Cristo é o único caminho para poder contemplar. Deus abençoe, irmã. Quem dá um copo de água para um profeta tem direito ao céu. Quer ir agora? Falou que não. Glória a Deus. Então depende muito, mas nós que trabalhamos com o Evangelho de Jesus, que fomos atraídos pelo Evangelho de Jesus, na academia cristã, nós vamos trabalhar a palavra, a doutrina da salvação, como a doutrina de soteriologia, que trata muito bem esta ênfase da palavra de Deus, que é o fato de ser salvo, de Deus nos salvar, de sermos salvos por sua infinita graça e misericórdia. Mas mesmo dentro de nós, tribo de Deus, povo de Deus, é o lugar onde tem mais divisões de pensamentos. Às quintas-feiras nós paramos, sentamos para ler a Bíblia e nós compreendemos isso. Por exemplo, essa semana estudamos o Evangelho segundo João, no capítulo 18. A gente vê o capítulo todo, as confusões e as divergências de pensamento, e nessas divergências são pessoas que estão relutando por uma causa, mas também estão, em alguns momentos, pensando diferente. E quando nós vamos olhar para esse termo acadêmico, nós vamos
saber que a resposta sobre o que é salvação, então a resposta depende de quem está respondendo. Para nós, que o nome acadêmico seria cristianismo, não tem isso na Bíblia, mas somos seguidores de Cristo. Todo aquele que é seguidor de Cristo é aquele que decidiu tomar a sua cruz e negar a si mesmo. E agora, seguir a Jesus, ter Ele na frente como alvo. Paulo diz o seguinte: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para quem está à frente de mim. Prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Louvado seja Deus. Mas o que é salvação para nós, então? Salvação para nós é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus aos seus filhos, dado, concebido através do sacrifício voluntário de seu único e verdadeiro Filho em prol de todos outros perdidos, ou em prol de todos os filhos perdidos. Jesus vai tratar isso muito claro para nós, a questão do perdido, nas parábolas da dracma, da ovelha e do filho pródigo. Todas as três parábolas nós estamos vendo alguém perdido. Exato? Então, a dracma, por exemplo, nem sabia nem que era dracma e nem que estava perdido. Quantas pessoas, algum dia você já foi conversar com ela e ela já... não estou perdido. Não estou perdido. Ela não sabe nem que é dracma, não sabe nem que tem um valor no reino de Deus e também não sabe que está perdido. A ovelha perdida, você vai buscar, o bom pastor vai buscar essa ovelha, e ela é despertada, e ela é trazida para o redil. O filho pródigo, ele também, parece que, nós olhando ali o clássico do filho pródigo, dá uma sensação que ninguém foi buscar ele, né? Mas hoje nós vamos entender que alguém foi buscar o filho pródigo, sim, né? Para a glória de Deus. Então a salvação é nos dada por mediante a fé e graça em Cristo Jesus, a confissão dos pecados, arrependimento dos nossos pecados, a aceitação da obra salvífica de Jesus proporciona essa salvação. Ou seja, não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pelo senhorio de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vivemos e sabemos muitas pessoas, muitas doutrinas, pregando, declarando, ensinando, para se fazer uma obra, para se sacrificar em algo, para que depois você possa ter a dádiva da salvação. O texto que nós podemos tomar como base nesta noite, Efésios capítulo 2, versículo 9. Efésios capítulo 2 e versículo 9. Para responder essa pergunta e essa palavra sobre a salvação de Deus em nós, a salvação de Cristo em nós, e essa incógnita que muitas vezes toca as nossas vidas, os nossos parentes, os nossos irmãos. Então nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não há como alguém se gloriar da salvação em Cristo. Não tem como você bater no peito e dizer: agora eu sou salvo, agora eu estou bonito, porque agora eu fiz isso, porque agora eu aceitei a Jesus, então agora eu estou no barco certo. Amém. Então não há como nós nos gloriarmos da salvação em Cristo, da salvação de Cristo nas nossas vidas. Porque não há como nós dizermos que tem uma mãozinha do ser humano. Um termo vindo
do original grego, que talvez você já tenha visto sobre a doutrina do monergismo. O que seria essa doutrina do monergismo? Você entender essa palavra neste momento tem tudo a ver com a palavra que o Senhor está nos dando nesta noite, para que a gente entenda no nosso entendimento, e que o nosso espírito, nós venhamos ter comunhão daquilo que o Senhor planta no nosso intelecto, na nossa alma, e o nosso espírito comunga conosco. Então a palavra monergismo, ela é a junção de duas palavras, de mono e mais ergismo. Mono quer dizer apenas um único. Nosso sistema de casamento no Brasil é monogâmico. O que quer dizer isso? Que cada pessoa pode ter apenas um cônjuge. Passou disso, passou disso não é validado pela lei brasileira. É? Não pode. Então, poligamia. Existem alguns países que uma pessoa pode ter 2, 3 cônjuges. Mas no Brasil, o sistema para casamentos é monogâmico. Então, o que tem a ver monogamia com monergismo? Quer dizer que apenas um pode erguer ou despertar o homem. A doutrina do monergismo é: apenas o Espírito Santo tem o poder de despertar o homem, o espírito do homem, de um sono, para que ele possa acordar para a vida, acordar para a vida espiritual, acordar para esse processo maravilhoso chamado salvação em Cristo. Então a obra que foi iniciada na minha e na sua vida não tem a ver com a pregação, não tem a ver com a igreja onde eu vou, não tem a ver com o sistema religioso, tem a ver com a obra do Espírito Santo em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então, esse tema, ele toca muito a minha vida, toca muito o meu coração e até o meu ministério. Por quê? Porque nós somos pregadores do Evangelho. A dia você falou que não tem nem a ver com a pregação. Pregação é o que mais tem hoje em dia, meu irmão. Você quer ver pregação? Se você colocar só a palavra pregação, você já tem 1 milhão de pregação na sua mente, na sua tela do seu computador, do tablet, onde você quiser. Pregação é o que mais tem. Mas nós vivemos uma época onde tem-se a pior crise de cristandade no mundo, onde a igreja tem perdido o valor, o respeito. Pastores têm perdido o respeito. Quando você vai para uma igreja, hoje as pessoas falam, você vai lá, vai ajudar o pastor a melhorar de vida. Ou quando alguém vai abrir uma igreja, não entendem. Ninguém abre uma igreja no sentido igreja de Cristo, igreja para pregar o evangelho genuíno, porque ele não tem nada para fazer. Não existe, eu não conheço esse tipo de gente. Olha, eu já tinha feito as minhas coisas, já tinha conseguido minha casa e meu carro, e decidi abrir uma igreja e comecei a pregar o evangelho. Não, você está se aventurando em coisa que não é para você. Mas um verdadeiro pregador do evangelho, ele é impulsionado, impelido pelo Espírito para ir adiante e proclamar as verdades do reino. Adilson, então nós temos o fato de ser salvo, nós temos o fato da salvação, que é a doutrina, a obra de Cristo, o plano de nos salvar e nos redimir. Temos uma pessoa agora responsável para comunicar isso a nós, que é uma obra exclusiva, única, de uma única pessoa, do Espírito Santo, em nos despertar desse sono. Mas como é que nós podemos então entender isso e saber se de fato somos salvos pelo sacrifício de Jesus? Como é? 1 Coríntios capítulo 2 e 14. 1 Coríntios capítulo 2 e 14, nós vamos ver o seguinte: mas o ser humano, ou o ser natural, não compreende. O ser natural não compreende, ou seja, você não pode receber
o ser humano natural não pode entender e não pode possuir. Não pode. Por quê? Porque essas coisas que são do Espírito são loucuras para os que são naturais. E não as pode entender porque se entendem apenas no Espírito. Nós entendemos isso de forma espiritual. Então nós podemos entender e mais uma vez ampliar aquilo que o Senhor está nos dando nesta noite. Só é despertado aquele a qual o Espírito de Deus o toca, o desperta de um sono para uma obra que ele planejou, o plano da salvação para aqueles a quem ele toca. Você tem recebido o toque do Espírito, meu irmão? Glória ao nome de Jesus. Mas as pessoas precisam ser salvas. Por que eu preciso ser salvo? Afinal de contas, eu nem estava pensando nisso. Eu nem estava pensando nisso quando eu recebi esse toque. Talvez nem tanto com essa didática, mas eu lembro que na minha infância, eu não sei, aqui, Fabiano fala que a igreja aqui é bem, né? Já tem, bem antiga, né? E eu fui criado numa igreja também muito tradicional, e lá tinha um corinho que eles cantavam assim, ó. Foi numa segunda que Jesus... Foi numa terça que Jesus tocou, eu sei que foi o meu Senhor. Já ouviram? Já ouviram? Quem já ouviu essa? Olha, rapaz, aqui estou em casa. Então, muitas vezes não tinha essa didática, não tinha esse entendimento, não tinha essa ministração, não tinha esse ensino, mas de repente está lá em casa, lavando a louça, está no trabalho, atendendo um telefone, está conversando com alguém, está tendo um discipulado, está compartilhando alguma coisa e de repente há um toque do Espírito. Ou seja, há um despertar para uma vida nova em Cristo. E muitas vezes nós nem entendemos isso. Não temos toda a leitura. Mas por que eu preciso ser salvo? Ou eu preciso ser salvo? Romanos 3:23 vai dizer que nós precisamos sim ser salvos. Por que nós precisamos ser salvos? Porque todos pecaram e carecem, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, meu irmão, no grego é todos mesmo, todo mundo. Quem já nasceu, quem já morreu, quem está aqui hoje, quem vai nascer daqui a alguns dias. Todos, todo que é nascido de mulher, tudo que é nascido de forma carnal, pecaram através dos nossos primeiros pais. E através da queda, comprometeu toda a humanidade com o pecado da rebelião. Nós nos rebelamos contra Deus através dos primeiros pais. Então, é por isso que eu e você, sua mãe, seu pai, sua família, seus irmãos, a empresa onde você trabalha precisa ser salvo. Essa é uma questão da necessidade. Mas eu não sei assim ao certo se eu posso responder nesse momento. Obviamente que pelo Espírito sim, mas a pergunta que paira nos nossos dias, a saber se você é salvo em Cristo, se você entende a salvação, se o plano da salvação está sendo desenvolvido na sua vida e na sua casa. Paulo fala o seguinte: desenvolvam a vossa salvação, ou seja, é algo para ser desenvolvido. Não vamos acrescentar a salvação na vida de alguém ou na sua vida, não há como acrescentar o sacrifício de Jesus, mas é possível acrescentar a forma que você se submete. É possível acrescentar o entendimento que você olha para a obra que Jesus fez pela minha e pela sua vida. Se eu preciso ser salvo, o que é que eu preciso então fazer? O que precisa fazer, pastor? O
que é que nós precisamos fazer? O que eu preciso fazer? Qual é o trabalho que eu preciso fazer? Qual é a obra que eu preciso fazer? O que eu preciso entregar para que eu seja salvo? E a resposta é absolutamente nada. Você não pode fazer nada para ser salvo, porque toda obra já foi feita através do sacrifício de Cristo na cruz. Não podemos fazer nada, não há algo que eu faça que valide-me para ser um salvo em Cristo Jesus. Mas se nós mudarmos a pergunta, ao invés de perguntar o que nós precisamos fazer e mudar para o que nós precisamos entender, aí nós precisamos ampliar. Falando sobre fazer, eu até coloquei aqui sobre uma canção, talvez o Flaviano conheça muito bem, e hoje eu lembrei dessa canção pela manhã, e aqui eu tenho a letra dela, de manhã eu não tinha. E a canção, talvez o Flaviano conheça, é: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para você. Só um. Já pensou? Se vou te dar só uma tarefa para que você seja salvo. Essa uma única tarefa é muita coisa para nós. Ou seja, a gente não daria conta. A gente não teria capacidade para fazer apenas uma coisa. Não é muitas coisas, é uma coisa só. Então, deixa eu ver se tem outro. E a canção continua: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. É meu, somente todo o meu trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar a decisão e entregar tudo a mim. Aleluia. Então, o que eu preciso fazer? Nada. Não tem como fazer algo para ser salvo. Mas é possível ampliar as tendas do entendimento. É possível alargar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que as ações sejam manifestas de forma diferente. Para que agora você entregue um marido diferente, uma esposa diferente, um funcionário diferente, a partir do entendimento alargado pela palavra, ou seja, pelo Espírito da verdade. O que eu preciso entender? Eu acredito que em Atos, capítulo 16, tem um episódio muito conhecido no meio cristão, né, que é o fato de Paulo estar aprisionado, com outros prisioneiros, e tem o carcereiro. O carcereiro estava ali para cuidar, para proteger e garantir que aqueles prisioneiros, delinquentes, e Paulo estava lá junto, que eles não fugissem. Só que lá pelas tantas, o carcereiro dormiu, certo? E quando ele acorda, a porta da prisão está aberta. E quando a porta da prisão está aberta, ele acorda ali, é despertado do sono. Então ele pega a espada e eu só tenho duas opções: ou morrer por mim mesmo ou morrer pelo meu superior. Então ao invés de eu morrer por alguém me matando, eu já vou morrer por mim mesmo. Então ele saca da espada e de repente Paulo grita: ei, não faças tal, porque nós estamos aqui. O quê? A prisão está aberta e vocês não foram embora? Aí Paulo chega mais, vamos conversar um pouco. E aí ele começa a conversar. Esse carcereiro, ele é despertado. Nós vamos ver isso a partir do 27, 16, 27. E o carcereiro, tendo acordado e visto abertas todas as portas da prisão, puxou a espada. Estava a ponto de se matar, pensando que os presos tinham fugido. Despertando, ou seja, imaginou sua espada e teria se matado. Mas Paulo clamou em alta voz, dizendo: não temas nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E do 28 ao 30 eles conversam, fala sobre
este plano maravilhoso pelo qual Paulo está ali, ele está sofrendo por conta daquilo que ele tinha sido despertado há um tempo atrás. Então agora ele está sofrendo por aquilo, e ao conversar com esse carcereiro, então agora o carcereiro faz a pergunta que eu fiz aqui no começo: o que eu faço então para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? O que nós fazemos para ser salvo? E a resposta no 31 diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória ao nome de Jesus. E tendo-os levado para a sua casa, pôs comida diante deles e alegrou-se muito, tendo crido em Deus, em toda e com toda a sua casa. Quando nós cremos em Deus, então nós, acompanhando aquilo que o Senhor tem nos dado aqui, o que o Senhor está ministrando nos nossos corações, a salvação é uma obra que é despertada pelo Espírito Santo de Deus. Ele não abre mão disso. Ele não permite que eu e você despertemos nada em alguém, Flaviano. Por quê? Porque é obra exclusiva, única dele, de uma única pessoa, a saber, do Espírito Santo. E nesse texto aqui de Paulo, da prisão aqui em Atos capítulo 16, 27 em diante, dá para entender e dá para a gente visualizar esta revelação de que esta obra do Espírito desperta primeiramente o homem, e depois ele ouve a palavra de salvação e passa a crer em Jesus. O carcereiro está dormindo, está cuidando das coisas naturais, mas agora ele está dormindo, então ele desperta do sono, ele agora se encontra com Paulo. Paulo está com a palavra, e pela palavra ele passa a crer, porque foi movido, porque agora ele está com os ouvidos e os olhos abertos. Quem é que tem poder de abrir os olhos? Somente ele, somente ele. Então, quando uma pessoa adentra por essas portas, e ela é contactada com a palavra, ela não passa a ouvir Deus porque ela ouviu a palavra. Ela ouve a palavra porque ela foi despertada do sono. Ela só consegue ouvir a palavra de Deus porque ela foi despertada. Não tem como, porque nos versículos anteriores aqui nós vemos que aquilo que é espiritual só se discerne de forma espiritual no espírito. Como que vai chegar alguém e falar assim: agora eu ouvi, agora eu entendi. Antes eu não estava querendo não. Antes eu não queria saber nada de Deus, não queria saber nada de igreja, mas agora eu quero, porque aquele cara ali pregou direitinho para mim. O Espírito fez a obra em você, abriu os seus ouvidos, e agora você ouve de forma diferente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então ele creu, e a palavra é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo, em outros momentos, pregando aos gentios, também nós vamos ver que Paulo, ao anunciar a palavra da verdade, creram de sobremaneira especial na palavra do Senhor. Quais deles que creram? Atos 11 e 42, 47 vai dizer o seguinte: e todos creram, aqueles que haviam sido despertados do sono. Na sua Bíblia pode estar escrito que aqueles que haviam sido destinados para aquele momento. Mas eu estou gostando desta ideia de ser despertado, de ser programado, ou de ser chamados para esse fim. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos podem entrar neste lugar, mas não são todos que irão receber o toque do Espírito. Não serão todos que serão despertados para a vida eterna, assim como aconteceu com a samaritana. Com uma vida complicada, com uma vida de discriminação e tantas coisas, e aí quando Jesus dá-lhe da água de beber, ela não toma uma água que vai saciar a sede dela até as 18 horas.
Jesus diz que ela, ao beber aquela água, que não era a água do poço, mas que era o próprio Jesus a água, a vida dela agora salta dali, não para a casa dela, mas salta dali para a eternidade. Ou seja, a vida espiritual fora despertada pelo toque do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Em Hebreus 11:1, nós vemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós bendizemos ao nome do Senhor. Nós só podemos crer no Evangelho pela fé. E como que a fé vem para nós? Como que nós desenvolvemos a fé? Nós desenvolvemos a fé, porque a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir o pregador, não é ouvir a programação da Igreja de Cristo, não é ouvir a pregação eloquente ou essa ou aquela, mas é ouvir pela palavra de Deus. Ouvir pela quer dizer ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus através da palavra de Deus. Então não tem como nós nos envolvermos com uma igreja onde a palavra de Deus não seja prioridade. Nos envolvermos com uma igreja onde o ensino da palavra de Deus não está no ponto mais alto da igreja. Nós precisamos sim procurar entender e viver essa vida no Espírito. E aonde nós estivermos, se a palavra de Deus diz que nós somos para a glória de Deus. Se a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer, você não deve fazer para a glória de Deus. É assim que funciona. É assim que um salvo deve agir. É assim que um salvo deve buscar as coisas que são do alto. Bendito seja o nome de Jesus. Como que vem a fé? Então a fé vem pela palavra. Um exemplo que eu gosto muito, muito de usar, é que muitas vezes nós sempre vamos dizer para as pessoas a localidade que nós vamos. Às vezes nós vamos aqui para Guarujá. É isso, Flaviana? Guarujá, né? Aí alguém pergunta para você, por onde você vai? Aí você fala pelo Rodoanel e pela Imigrantes. Mas parece que responde, parece que você dá uma resposta assertiva para quem lhe pergunta. Mas essa resposta só lhe é assertiva se você pegar do começo ao fim do Rodoanel e do começo ao fim da Imigrante. Você faz isso? Não. Então você não vai pela... Você se apropria de trechos da Imigrante, você se apropria de trechos do Rodoanel e chega ao seu destino. É o que nós estamos muito ouvindo nesses dias. Pessoas se apropriando de trecho pela palavra de Deus e dizendo que vão chegar no destino. Não são trechos, é do começo ao fim. Não dá para pegar um trecho da rodovia e dizer, eu cheguei aqui pela rodovia. Não, você se utilizou de um trecho da rodovia e chegou aqui. Mas para dizer que você veio pela rodovia, você tem que pegar do começo ao fim. Essa palavra pela em Romanos, na verdade, é uma esquadrinha. É pegar uma pedra completa, pegar de um canto naquele canto. Isso é esquadrinhar pela palavra de Deus, ou seja, do começo ao fim. Tudo que o cristão, tudo que o crente, tudo que o salvo for fazer, tem que estar embasado do começo ao fim da palavra de Deus. Então não são trechos. Não são alguém pegar um papelzinho, Salmo 91, ora o Salmo 91 aqui, e você vai ver como é que vai mudar a sua vida. Isso aí é se apropriar de trechos da rodovia, chamado palavra de Deus. Mas quando nós estamos entendendo pelo Espírito, a palavra de Deus nos coloca numa esquadrinha que nós vamos caminhando de glória em glória, dia após dia, até chegar um dia perfeito. A vereda do justo, a vereda do salvo, a vereda daquele que a salvação o tocou, que o Espírito o despertou, é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Se nós vemos pessoas que uma hora está brilhando, uma hora está apagado, uma hora está brilhando e uma hora está apagado, provavelmente esteja fazendo simpatia de crente.
Provavelmente esteja se usando de trechos da estrada da palavra de Deus para atender às suas necessidades, para atender aquilo que ele bem precisa para aquele dia e para aquele momento. Por quê? Porque nós queremos coisas imediatistas. Nós estamos vivendo numa sociedade onde o fast food é os restaurantes que mais crescem. Por quê? Porque ninguém tem tempo para esperar preparar uma comida. E isso tem entrado nesse meio gospel, nesse meio religioso. Esses dias falaram que as nossas pregações do nosso canal é muito longa. Tem que fazer umas pregaçãozinhas de 5 minutos, senão ninguém ouve. Ah, mas aquele que foi despertado pelo Espírito, ele não quer só 1 hora de pregação. Ele quer 2, 3, 4, 5. Medita na palavra do Senhor de minutos em minutos? Não, de dia e de noite. Medita na palavra do Senhor. Por quê? Porque o justo ele não vai ficar detido na conduta do ímpio. Ele não vai ficar parado, não vai sentar na roda do escarnecedor. Ele pode até passar, mas ele não vai ficar detido ali, porque ele é um chamado de Deus para voltar à sua casa. E nesta caminhada, e nesse retorno, nós precisamos entender que nós não somos daqui, que nós somos peregrinos, que nós somos enviados dos céus, aleluia, que nós somos embaixadores de Cristo neste lugar. E toda a cultura que tem por aqui não tem nada a ver com a cultura da nossa cidade original. Tudo que nós vamos fazer aqui, irmãos, vai ter pessoas que nos odeiam. Tudo que você for fazer aqui com base no livro sagrado, vai ter pessoas que vai falar, não é assim, não é desse jeito. Por que você faz isso? Todas as meninas da escola fazem assim. Por que você está agindo diferente? Todos os homens pensam assim. Por que você está pensando diferente? A resposta é simples, é porque eu não sou daqui. É porque eu não vivo para este lugar. Eu estou aqui de passagem. Aleluia, louvado seja Deus. Então, se nós estamos aqui de passagem, nós precisamos... Quero ler um texto aqui, mais um texto. Hebreus 6, capítulo 4. E esse daqui, ele expõe um pouquinho mais a nossa cristandade. Hebreus 6 e 4 expõe um pouquinho mais aquilo que eu e você estamos vivendo como igreja. Porque é impossível. É possível ou é impossível? A Bíblia está dizendo que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provados o dom celestial e se tornarem participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus. Adiós. Então você quer dizer que o meu irmão que está desviado não pode voltar para o Evangelho? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Está não? Porque é impossível, ou seja, não há possibilidade. Você quer dizer então que a minha mãe que participava da igreja e agora está no mundo, ela não volta mais? Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Mas há uma possibilidade, sim. Há uma forma. E a forma é pensar que ela que está fora e até que eu e você que estamos aqui dentro, nós orarmos diariamente, pedindo a misericórdia de Deus para que a nossa vida, para que a nossa cristandade não seja uma fraude, não seja uma mentira. Por que eu estou nesta congregação? Por que eu estou nessa igreja? Eu estou aqui por um programa ou estou aqui porque o Espírito me despertou e eu gosto de comungar com os santos de Deus? Qual é o motivo que nós nos reunimos? Porque a gente não tem nada para fazer no domingo à noite? Porque não temos nada para fazer no outro dia? Então, uma vez que você e eu, ou alguém, seja quem for, experimentou da boa palavra, do Espírito Santo, provou do projeto vindouro de Cristo, participou da igreja de Cristo, a Bíblia está dizendo para esses, está dizendo que é impossível eles se retornarem. Mas a forma de nós pensarmos é o seguinte: Senhor, então a nossa esperança é que esse que estava aqui e que não está mais,
ele estava apenas fazendo um teatro. A cristandade dele é apenas um teatro. Então agora você continua orando por ele. Agora você continua clamando por ele. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que aquele que provou, ele é anátema, se ele cair. Maldição não é maldição do Flaviano nem do Adilson, é maldição de Deus. Anátema é maldição de Deus. Então, para que nós venhamos entender e buscar a Deus esta revelação, e isso é muito sério, está na Bíblia, nessa não é, né, que o pessoal defende? Está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, é para a gente comungar do Evangelho, é para a gente comungar da palavra de Deus. Então, a forma de que hoje eu e você venhamos, de alguma forma, isso é muito bom. Quantos aqui já oraram? Não vou pedir para você levantar a mão, mas eu já orei diante de Deus. Senhor, será que eu não sou uma mentira? Será que eu não sou uma fraude? Será que tudo isso que eu estou vivendo não é um teatro? Não é porque eu gosto de estar na igreja? Não é porque eu gosto de estar ali com os irmãos? Porque é muito além de que estar aqui na congregação, é muito além de que estar num culto de celebração deste como família, é muito além, é viver e fazer parte de uma família celestial, que já podemos reinar com Cristo nas mansões celestiais, não ali além, mas aqui e agora, é já. Você pode desfrutar da glória de Cristo agora. Quando Davi, ele tem ali os seus momentos de pecado, e quando ele vai aos pés do Senhor, quando ele vai orar, ele diz o seguinte: torna-me a dar a alegria da salvação. Nós vivemos um momento onde as pessoas se reúnem e não tem gozo, não tem virtude, não tem alegria, não tem choro, não tem pranto. Por que será que nós estamos vivendo neste tempo? Por que será que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas se reúnem e elas estão esperando o horário de ir para casa? Porque tem uma pizza depois do culto, porque tem um compromisso depois do culto. Aonde está a virtude da igreja? Aonde está o prazer, o gozo de salvação? É gostoso estar na presença de Deus, é gostoso louvar ao Senhor. Isso se chama gozo dos céus, isso se chama virtude de Deus na igreja. Virtude de Deus na minha e na sua vida. É isso que nós precisamos resgatar como igreja. Clamar pela misericórdia, que mais uma vez hoje pela manhã, enquanto você dormia, a misericórdia do Senhor foi renovada sobre a minha e sobre a sua vida. Mais uma porção de Deus misericordiosa foi nos entregue, e nós precisamos olhar para a fé e clamar por esta virtude, por este renovo, por esta alegria de estar na presença de Deus. E na presença de Deus não é nessas quatro paredes, na presença de Deus é durante o dia, durante a noite, é quando você conversa com alguém, você ter a certeza de quem você é. Você tem certeza que você é um filho de Deus, você tem certeza de que você é um salvo em Jesus Cristo. A salvação te alcançou, o Espírito te despertou, e você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. O seu casamento não é mais o mesmo, a sua vida não é mais a mesma, a forma de você trabalhar não é mais o mesmo. Por quê? Porque você age diferente, e nisto são manifestos os filhos de Deus. 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao 11. A palavra de Deus diz o seguinte para nós: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ora, filhos de Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não te conhece, porque você é filho de Deus. Porque o mundo não te conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, aleluia, purifica-se a si mesmo, como também Ele é santo.
participar de uma comunidade, participar de um culto, e nunca ouvir sobre santidade, e nunca trabalhar sobre purificação. É para isso que nós nos reunimos, para que a palavra da verdade nos fira e mude o nosso comportamento, porque nós somos seres espirituais, escolhidos em Cristo Jesus, em Deus, na eternidade, para sermos manifestos neste tempo presente e sermos irrepreensíveis. Essa é a proposta do reino para nós, para sermos irrepreensíveis. Então, estamos com o Espírito de Deus em nós, é por isso que a Bíblia diz, chama eu e você de templo do Espírito Santo. Não é porque você é santo, é porque o Espírito que está em você é santo. E através desse Espírito, agora, nós precisamos, de alguma forma, ferir essa matéria. Porque a Bíblia diz que a matéria, a carne, ela inclina para as coisas da carne. E o Espírito inclina para as coisas que é do Espírito. Você e eu muito bem sabemos quando nós estamos sendo inclinados para o Espírito. E também sabemos e não temos dúvida quando nós estamos sendo inclinados para a carne. É por isso que a palavra da verdade precisa estar presente nas nossas vidas. Não é só aberta na prateleira ou na cabeceira da cama, mas é presente em nós. Por quê? Porque o Espírito da verdade vai nos direcionar para aquilo que é do alto. Mas o espírito da mentira vai nos direcionar para aquilo que é daqui. E nisto são manifestos, nós haveremos de ver assim como ele é. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo. Purifique-se. Veja o que precisa mudar, como a canção que a Daniela cantou aqui. Sonda-me, Senhor, vê o que precisa ser deixado para fora. Sonda-me, ó Deus, expõe para mim como que você vai ser exposto. Como que o nosso pecado vai ser exposto para nós, para que a gente dê um basta nele? Pela palavra. Mas muitas vezes a palavra está balizando o pecado, está alisando o pecado, não. A palavra tem que colocar o dedo no pecado e dizer, isso não faz parte da conduta de um salvo em Cristo. Não pode fazer parte. Não faz parte da dieta do Filho de Deus certas coisas. E se não faz parte da dieta, nós precisamos lançar fora. Não precisa consultar, não precisa esperar alguém bater o pé e dizer, eis que te digo que você precisa mudar. A palavra de Deus, ela é suficiente para dizer para nós o que deve estar na nossa conduta e o que não deve estar na nossa conduta. Qualquer que ama o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e em Cristo, nele, não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que peca não viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado, o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras de Satanás. Qualquer que é nascido de Deus não vive pecando, porque a sua semente permanece nele, e nele não pode pecar. Por quê? Porque é nascido de Deus. Porque o Espírito o despertou. Porque ao ser despertado pelo Espírito, ser acordado para a vida, agora ele ouviu a palavra de salvação e falou assim, eu quero. Eu sinto falta desta palavra, eu sinto falta do Evangelho, e o Evangelho nele gera fé para se aproximar de Cristo, para se aproximar de Deus. E a Bíblia diz que implica que todos aqueles que se aproximem de Deus, se aproximem crendo que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele existe, que Ele é galardoador de todos quantos o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa cristandade não é em vão, a sua crença não é em vão, o que você vive no Evangelho não é em vão. Talvez o irmão não reconheça, a igreja não reconheça, o vizinho não reconheça, o irmão não reconheça, a família não reconheça, mas há apenas um, aquele que começou a boa obra na sua vida, há de reconhecer aquilo que ele mesmo gerou no seu coração. Aleluia, aleluia. Então é nisto
sabendo aquele que inclina para a carne é da carne, aquele que inclina para o espírito é do espírito. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Quer ser comunidade da cruz? Quer desenvolver como comunidade da cruz, igreja de Deus, igreja de Cristo? Ame uns aos outros. Assim como Jesus nos amou. Sirva como Jesus serviu. Não faça contas. Não fique procurando reconhecimento. Não fique esperando galardão terreno, porque o nosso galardão é espiritual. Talvez a sociedade colocou uma mentalidade em nós. O cara que é mais formado, quem tem mais dinheiro, quem é mais bem-sucedido, quem fala na TV. Esse cara eu quero estar do lado dele, porque olha, uau. Quem é o ser humano, gente? Quem é o ser humano? A Bíblia diz que Deus, Ele apoia os seus pés no globo terrestre, no planeta Terra. Eu talvez não vou saber falar para você aqui os milhões de quilômetros que tem a esfera terrestre, mas com certeza são milhões e milhões de quilômetros para nós colocarmos uma cinta métrica no globo terrestre e para poder medir, é onde Deus apoia os seus pés. Um cientista vai dizer que todo esse globo terrestre é um pontinho azul no universo. Se o globo terrestre, que tem milhões e milhões e milhões de fita métrica para poder medi-lo, é um pontinho azul no universo, quem é você? Quem sou eu para muitas vezes querer tanta coisa, ser reconhecido, saber que eu sou um ser espiritual, estou aqui encarnado ainda, e muitas vezes eu quero ter direito, você quer ter razão, olha a fechada do trânsito, quem estava certo? Não interessa quem estava certo, interessa que eu estou aqui para manifestar os filhos de Deus. Por quê? Porque a criação anseia com muita expectativa em que os salvos, eleitos de Jesus Cristo, se manifestem como verdadeiros filhos de Deus. Eu queria orar com você. Vamos ficar em pé? Vai cantar, varão? Eu sei que talvez, eu não sei, obviamente eu não sei qual que é a sua expectativa para uma noite como essa. Eu não sei como é que você saiu da sua casa. Talvez mais um culto, mais uma reunião. Mas eu quero dizer para você, assim como eu estou muito feliz aqui, Flaviano. O Espírito de Deus tocou as nossas vidas nesta noite. E só vivificou esta palavra naqueles que outrora foram despertados pelo Espírito. Que dia precioso foi a tua primeira experiência no reino de Deus, a tua primeira experiência com Cristo. Quando Cristo, pelo Espírito, tocou no seu interior e te despertou de um sono profundo. Nós, como seres humanos, e o Espírito que Deus nos deu para que nós comungássemos com Ele, estava dormindo, assim como aquele carcereiro, cuidando de coisas naturais. Mas o Espírito de Deus nos acordou e nós tivemos contato com a palavra. E a palavra que saiu da boca de Paulo, com certeza, era uma palavra dizendo: eu preciso mortificar a minha carne. Tudo que há em mim nesta matéria não corrobora, não coopera, não contribui com o propósito espiritual. Tudo que há aqui nesta matéria para nada serve. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado por colocar, implantar dentro de nós estas verdades que são do seu reino. Essas verdades que não se acabam daqui a pouco, mas são verdades existenciais, espirituais e eternas para a glória de Deus. Senhor, eu quero orar, Pai, por esta comunidade. Eu oro por estes irmãos, Senhor, que têm se achegado a Ti por um despertar do Espírito.
E que haja, Senhor, nesta igreja, nesta comunidade, uma concepção maior de quem é o Espírito de Deus em nós. Que haja, Senhor, uma concepção do senhorio do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Que Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. A nossa fé começa no Senhor e ela termina no Senhor. É por isso que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo começa no Senhor e tudo termina no Senhor. Obrigado, Jesus. Realize, complete esta obra, Senhor, nas nossas vidas. Que nesta semana, Senhor, esta palavra possa ser manifesta, Senhor, no nosso trabalho. Que esta palavra venha nos manifestar, venha nos expor ao mundo como filho de Deus, porque assim seremos manifestos, assim serão manifestos os filhos de Deus, e também os filhos do diabo serão expostos. Por quê? Porque eles nos odeiam, porque eles não gostam de nós, e eles também não gostam do Senhor. Mas a criatura que tem a expectativa na manifestação dos filhos de Deus, nós não vamos perder a oportunidade. Nós não vamos perder a oportunidade, nós vamos proclamar a palavra de salvação. Nós vamos dizer: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, e a porta é estreita. E a porta é personalizada. A porta só cabe você. Filho não leva o pai, pai não leva o filho. Mas a porta está aberta para todos quantos que foram despertados de um sono, para poder entrar pela porta, se alimentar o alimento sólido da palavra de Deus. E agora eles têm vida, e vida com a abundância, para a glória de Deus.